Futebol retomando aos poucos, hein? Galera já voltando aí, muito se falando, jogadores se apresentando nos seus clubes, né? Apresentação aí das grandes contratações. O Dudu estava sendo apresentado agora há pouco no Cruzeiro, depois o Gabigol, enfim. Os times se reforçando, né? Os times se preparando aí para uma temporada intensa. Lembrando que é uma temporada que não tem time grande na série B esse ano. Ou seja, está todo mundo aí nessa briga de leão, nessa briga gigante que vai ser a temporada de 2025. Quem a gente pode imaginar que vai recolher mais frutos lá no final do ano? Quem possivelmente a gente vai imaginar? Logicamente, quem se prepara melhor, quem se planeja melhor, quem cuida melhor, quem faz a melhor gestão. São vários aspectos que envolvem isso. Não necessariamente o time mais forte. Isso tem que sempre ficar claro, e vários exemplos do futebol são dados nesse sentido. Há muito tempo atrás, já na administração Casares, se é que a gente pode chamar de administração, a gente comentava alguma coisa a respeito. Se você tem um gestor de futebol, um diretor de futebol bom, um treinador bom, um preparador físico bom e um departamento médico bom, meu irmão, você tem 70% do teu potencial. Sabe por quê? Porque aí o que você vai ter no campo, o técnico vai arrumar, a preparação física vai fazer correr, a área médica vai agilizar qualquer tipo de machucado, enfim, né? E o gestor ali, fazendo a gestão desse grupo como um todo. Isso é fundamental. E nisso a gente tem sofrido demais, desde o momento que o São Paulo resolveu trocar suas competências por questões políticas dentro do clube, né? Eu adoraria poder voltar agora, de repente é o elenco que está aí, de repente é a mesma comissão técnica, mas eu adoraria poder voltar com um diretor de futebol que entendesse de futebol, com gente bem preparada no departamento médico, com gente muito bem atualizada na preparação física. Eu gostaria. Isso me daria um alento, mesmo com a comissão técnica que eu tenho, mesmo com os jogadores que eu tenho. Mas, enfim, é o que tem para hoje, é com esses caras que nós vamos para a guerra. A guerra que vai ser a temporada de 2025. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. A gente vai olhando de tudo um pouco no futebol, né? Vai acompanhando aí tudo aquilo que as equipes estão fazendo. Afinal de contas, não adianta só fazer a nossa lição de casa, né? Você precisa conhecer também o que o teu adversário, a maneira como o teu rival e o teu adversário estão se preparando. E é muito interessante a gente colocar tudo isso no pacote em termos de planejamento do São Paulo Futebol Clube, né? Eu gostaria de ver, por exemplo, o meu presidente abdicado das férias dele, cuidando do São Paulo. Eu gostaria de ver ele com a comissão dele lá, ó, full time, esse tempo inteiro sentado lá dentro do Morumbi, conversando, planejando, arrumando, ajustando. Eu gostaria, mas eu também estou pedindo demais, eu sei disso, né? Ah, mas ele não tem direito? É claro que ele tem todos os direitos. Mas o São Paulo no caos que fechou 24, né? Um caos dentro do campo, 5 últimos jogos sem ganhar um, mas já estava classificado. Aquele papo. Uma camisa como o São Paulo se dá o luxo de apanhar, de não ganhar um jogo de 5, porque está classificado. Você imagina o respeito que esses caras têm com a camisa. O caos financeiro, que não precisa nem falar, né? E essa confusão toda aí de saída, de chegada de jogador. A confusão de saída e de chegada também já é uma coisa que a gente já administra faz tempo. Irmãos, vocês sabem o que, na verdade, eu estava imaginando algumas coisas assim. Como é que o São Paulo pode se diferenciar em 2025? Porque vai ser a diferença que vai fazer a diferença. Não tem outra coisa para ser feita, né? A gente não tem grana, a gente não tem um elenco de primeira linha, a gente não tem gestão de futebol, a gente tem um treinador ainda com interrogação sobre a sua cabeça. Então, assim, como é que a gente consegue fazer alguma coisa diferente disso que a gente tem, né? Eu imaginei o seguinte, a gente sabe que grande parte dos times aí que vão disputar o tal Super Mundial, eles estão se preparando para isso. A cabeça deles possivelmente esteja voltada para isso. Eu não vou dizer única e exclusivamente isso, é claro que com o elenco que esses caras têm, eles vão disputar tudo. Mas eu quero crer que o grande foco desses caras vai estar no Super Mundial no meio do ano. E aí não seria uma maneira da gente correr atrás do primeiro semestre, correr muito no primeiro semestre,
nos campeonatos que a gente tem, soma de ponto, enfim, tudo que fosse possível, para quando voltar o segundo semestre, a gente ter uma certa gordura e um certo fôlego para administrar até o final? É uma pergunta que eu estou fazendo. É claro que isso exige planejamento, é claro que isso exige gestão, é claro que isso exige estratégia. E nós sabemos que o que mais falta no Morumbi nesse tempo é esse tipo de coisa. Isso nós temos em pouquíssima quantidade e já foi provado, né? Pega uma fatia disso, saída e chegada de jogador. Agora estão falando do galopo no River Plate. Eu já escutei que o São Paulo vai economizar não sei quanto salário, mesmo papinho furado. A pergunta é, senhores, quanto que nós gastamos em mais uma aberração da bola que veio para o São Paulo? Ou tem alguém que acha que esse cara entregou aquilo que nós pagamos para ele? O São Paulo vive disso. Vive de jogadores que chegam de maneira duvidosa, não só na negociação, como no desempenho dentro do campo. E depois a gente fica dando tchau, pagando Uber para levar embora. Para prejuízo da instituição, para prejuízo financeiro e técnico da instituição. Até quando a gente vai com esse buraco, né? Aí diz que o Grêmio fez uma proposta para levar o Arboleda, mas também meteram o Arboleda no banco para dar minutagem ou termínio cretino, que eu não assimilo e tenho que falar, tá vendo? Tive que falar. Para dar tempo de jogo para um tal de Juan Tressolde, Tressordi, Dissorde, Passorde, eu sei lá como é que chama. Jogador fraco, que caiu contra o Sassuolo, que caiu com o Grêmio, que o São Paulo vai pagar mais de 20 milhões. O São Paulo continua trocando a competência que sempre teve pelo mundo político incompetente desses caras que estão lá dentro. E isso continua sendo um risco gigante para o São Paulo. Na verdade, às vezes parece se concretizar aquela ideia do que a gente fala há algum tempo, né? Do sucateamento estratégico do São Paulo. A incompetência estratégica. De repente, não como vilão, mas como um herói, esses caras que estão aí destruindo o São Paulo trazem aí um investidor, uma SAF, essa palhaçada da base que nós falamos ontem, e o presida continua CEO da SAF. Olha que absurdo nós chegamos, e eu não duvido que isso possa acontecer. É bom deixar registrado, como tem vários vídeos meus registrados a respeito disso. Enfim, começando a temporada, a gente começa com a esperança. A confiança minha é pequena. Não na camisa, não na história, não no Morumbi, não na torcida. A minha confiança é pequena nesses caras que estão aí, na gestão do São Paulo e nesse grupo dentro de campo. O tempo vai dizer pra gente se, de alguma maneira, esses caras vão reverter essa expectativa que não é boa para essa temporada de 25. Legal, irmãos? É isso daí. Agradecer aí a parceria e a amizade de sempre. Se curtiu, dá um like. E a gente volta a falar de São Paulo amanhã. Ronel Thierry, São Paulo Raiz na área. Tamo junto, um abraço.